Olá pessoal, eu sou a professora Mariana Moreira Neves, vou trabalhar um pouquinho com vocês de Direito Ambiental e hoje a gente vai falar da Constituição Federal e o meio ambiente, falar de competência, tudo isso para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar. Preciso que vocês acompanhem aí os textos comigo, tá? Então abre sua Constituição, vamos lá no artigo 225, que ele vai estabelecer como direito fundamental um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí eu quero que vocês lembrem da sadia qualidade de vida que o meio ambiente tem que proporcionar para nós que estamos aqui fazendo, né, uso dele. Então, a concepção antropocêntrica é de que o equilíbrio serve aos interesses humanos. Adianta a gente falar que a gente nunca vai degradar, que a gente nunca vai poluir, que a gente nunca vai fazer algum mal para a natureza? Não, porque a gente precisa sobreviver. Então a gente precisa fazer a gestão desses recursos de modo racional, com que haja um limite, com que haja aí o desenvolvimento das pessoas também, pensando aí que a natureza não pode sair no prejuízo. Mas isso não quer dizer que a gente não vá se utilizar dos recursos de modo absoluto. A gente vai sim se utilizar da natureza, mas devidas às condições ali que ela proporcionar pra gente, de modo limitado, ok? Então, é um dever genérico para a coletividade e o poder público. Quando eu botar PP maiúsculo, é o poder público, tá, gente? De defender e de preservar o meio ambiente. Por isso que a gente precisa estar atento aí ao nosso texto constitucional. E existem algumas coisinhas que vocês precisam saber sobre o direito ambiental, ok? Pode cair na sua prova ali disfarçado, né? Uma pegadinha, alguma coisa. O meio ambiente, então, ele é um bem de natureza difusa e ele é um bem indisponível. Ninguém pode dispor da sua parte do meio ambiente para que outro possa poluir aquele pedaço, por exemplo, até porque a gente não consegue dividir exatamente o que é de cada um. Então, tem que preservar o meio ambiente para as futuras gerações, não só para nós que estamos aqui agora, mas também para as gerações que estão por vir. O desenvolvimento mais o meio ambiente, né, para gerar um equilíbrio. Então a gente vai ter o desenvolvimento social, vai poder desmatar um pouco, vai poder degradar um pouco, vai construir hidrelétrica, vai desmatar uma determinada localidade para fazer uma fábrica, uma indústria, enfim. Mas a gente tem que ter um equilíbrio aí com a preservação do meio ambiente. Tudo isso pode acontecer de modo equilibrado. E a eficácia dirigente, eu quero que você anote no seu caderno. Eficácia dirigente quer dizer que os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, eles estão vinculados, que eles são incumbidos de tornar eficaz esse direito fundamental aí ao meio ambiente, à qualidade de vida sadia, enfim. E a eficácia irradiante norteia a interpretação das normas infraconstitucionais. Então não são aquelas que estão previstas na Constituição, mas que estão abaixo delas e precisam então estar em conformidade com a nossa Carta Magna. E a eficácia horizontal, gente, ela vai se alongar para o plano privado. Então não é só o poder público que precisa garantir aí a preservação do meio ambiente, mas também o setor privado. E qual vai ser então o papel do poder público para o meio ambiente? Vai ser então a proteção da fauna e da flora, né, não permitindo aí extinção dos animais, o tratamento dos animais com crueldade e assim por diante. Preservar a biodiversidade, instituir em espaços territoriais especialmente protegidos para que aquelas áreas, né, não sejam desmatadas, para que as pessoas não simplesmente ignorem ali aquela natureza local e passem por cima de tudo para fazer construções, tudo para gerar lucro para o ser humano, né? Exigir estudo prévio de impacto ambiental, que vai ser o EIA, da obra ou da atividade, isso vai estar incluso aí o princípio da prevenção, que é aquele risco certo, né? Certeza. Era certo? Desculpa aí, ficou meio feio.
Mas, então, por que a gente precisa desse estudo prévio aí do impacto ambiental? Para saber se aquela atividade ela vai poder entrar ali no equilíbrio do desenvolvimento com a preservação, porque se ela extrapolar os limites, talvez ela tenha que ser exercida aí de outra forma, em outro local, não exatamente como ela está sendo pretendida. Também, promover a educação ambiental por meio de políticas públicas, né? E controlar a poluição. Esses são todos os papéis aí do poder público para com o meio ambiente. E qual seria então o papel dos particulares? Será que o particular ele só paga para poluir, tá tudo certo? Não, gente, não é o princípio do pagador-poluidor, é o princípio do poluidor-pagador. Então, quando ele exceder os limites, que ele vai ter que pagar. Então, ele também tem alguns papéis aqui para cumprir quanto ao meio ambiente. Então, vamos lá. Recuperar o meio ambiente degradado por ele. E aí eu quero que vocês lembrem que o meio ambiente, né, o imóvel, por exemplo, ele tem aquela obrigação propter rem, que vem direto da coisa. Então, se eu compro uma área que já está degradada, eu também tenho responsabilidade de recuperar aquele local, por mais que eu não tenha causado aquela degradação por mim mesma, diretamente. Mas se eu comprei aquela área daquele jeito, eu também tenho que reflorestar ali, remanejar para que ela volte como ela era antes, tá? Então, é a obrigação propter rem, que vem direto da coisa. Então, responsabilidade civil, penal e administrativa, em caso de lesão ao meio ambiente, e uma não exclui a outra. Então, eu posso ter 3 tipos de responsabilidade para o poluidor: a civil, a administrativa e a penal. Cumulativamente, ou então, dependendo do caso, vai se aplicar só uma ou só a outra. Preservação do meio ambiente, quanto aos recursos naturais. Então, para gerar aquele equilíbrio, a gente tem que preservar. E aí a gente trata ali, né, do princípio da precaução, princípio da prevenção, etc. Indisponibilidade das terras devolutas para a proteção do ecossistema. E aí você pensou, puxa vida, eu esqueci o que são as terras devolutas, prof, o que eu vou fazer? Vamos esclarecer esse conceito aqui para você que esqueceu. Quero que vocês lembrem que o Brasil, então, ele era de Portugal. Então, todas as terras que aqui a gente tinha eram do domínio de Portugal. Mas aí as pessoas foram comprando os lotes, foram adquirindo essas terras e nem todas eram mais, né, de propriedade ali de Portugal. Mas mesmo assim, mesmo várias pessoas terem adquirido suas terras aqui, sobraram algumas terras sem utilização. E aí essas terras são chamadas de terras devolutas. E elas são no patrimônio aí da União. Então, elas têm que ser preservadas, né? Todo aquele patrimônio natural que tem ali naquela área, etc. Então, elas são chamadas de terras devolutas, que fazem parte do patrimônio da União. E também aqui, usinas que operem com reator nuclear devem ter localização definida por lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, tudo tem ali um porquê, né, gente? Não se pode simplesmente montar ali a indústria, aquela atividade, começar a ser exercida sem o prévio licenciamento ambiental. E 2 princípios aqui que a gente tem que observar quando a gente fala da Constituição para o direito ambiental. O princípio da interpretação conforme a Constituição, que quer dizer que as demais leis ordinárias que tratem aí da matéria, né, do direito ambiental, elas vão ter que estar em conformidade com a Constituição, elas vão ter que ser constitucionais. E só pode valer no mundo dos fatos o que estiver de acordo com a Constituição. E também o princípio da máxima efetividade ou interpretação efetiva, que é dar o direito fundamental aí ao meio ambiente a maior eficácia possível. Então vamos passar aqui para o nosso segundo momento da aula das competências constitucionais ambientais.
A gente vai ter dois tipos de competência aqui, gente. A competência material, que é aquela para fazer, para executar, e a competência legislativa. A competência material, todo mundo tem, tá? Então, é Estado, é município, Distrito Federal, União, todo mundo tem essa competência material para efetivar aí a preservação ao meio ambiente. Mas a competência legislativa, para formular a lei sobre aquele direito ambiental, já não é para todo mundo em todos os casos. Gente, vamos analisar aqui então. Competência material exclusiva da União é apenas a do artigo 21 da Constituição Federal. Eu quero que você pause o vídeo, vá até o artigo 21, faça a leitura e retorne aqui comigo, ok? E a competência material, ela vai ser então comum, tá? Além daquela, né, que está no artigo 21, que é a exclusiva da União. Então, vou ler aqui com vocês os incisos importantes aqui para nós, tá? Artigo 21. Compete à União, inciso 9, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear em território nacional somente será permitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para a pesquisa e uso de usos médicos, agrícolas e industriais. Letra C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Letra D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Então, essas são as competências materiais exclusivas da União. E a competência material comum, que é aquela que eu falei para vocês que pode todo mundo fazer. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Está prevista ali no artigo 23 da nossa Constituição Federal e vamos ler aqui então alguns incisos. Inciso 3º. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4º. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 6º. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 7º. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 11º. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios. E aí são as competências comuns, gente, né? Competência material comum, ok? E aí, a Lei Complementar 140 de 2011, que você vai usar bastante aí nos seus estudos de direito ambiental, ela vai servir para quê, gente? Ela é muito importante para nós aqui. Ela fixa normas de cooperação entre os entes federados em ações administrativas relativas à proteção do meio ambiente, combate à poluição em qualquer de suas formas, preservação da fauna e da flora, enfim.
Ela também trata de consórcios públicos, convênios e acordos de cooperação técnica por prazo indeterminado. As disposições dessa lei complementar, então, ela não tem eficácia retroativa, ela não volta no tempo. Ela só pode valer a partir de sua vigência, ok? E qual que vai ser a competência legislativa ambiental, então, gente? A legislativa, ok? A gente falou da competência material e agora a gente fala de competência legislativa. A competência legislativa exclusiva da União, ela está prevista no artigo 22 da nossa Constituição Federal. E ela vai falar o seguinte, que só a União pode legislar aí sobre águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais, populações indígenas, atividades nucleares de qualquer natureza. E essa competência legislativa exclusiva, ela pode ser transferida aos estados por meio de lei complementar. Ok? Então, quando que a gente vai ter competência legislativa concorrente? Quando 2 ou mais entes da federação legislam sobre a mesma matéria. Então, compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar sobre direito urbanístico, florestas, caça, pesca, fauna, conservação, defesa do meio ambiente, de recursos naturais, de proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagísticos e sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, esses aqui, que eu coloquei como exemplo para vocês, estão previstos no artigo 24 da nossa Constituição e caracterizam aí a competência legislativa concorrente dos entes, ok? Que eu quero que vocês prestem atenção aqui do artigo 24. Ele trata da União, dos Estados e do Distrito Federal. Ninguém falou aqui em município. Conseguem perceber? Importante aqui, anota no seu caderno, põe a caneta mais chamativa que você tiver. A maior parte das matérias é de competência concorrente. Então, se tiver que chutar na sua prova, chuta que é de competência concorrente, que você tem mais chance de acertar. Mas eu prefiro que você estude e faça sua prova sem chutar, ok? À União cabe disciplinar normas gerais. E aí, aos outros entes federados, cabe legislar normas mais específicas. E aqui está escrito errado, né? Me perdoem, é gerais. Então, nunca vai ser o contrário. Nunca a União vai fazer normas específicas e os estados e o Distrito Federal normas gerais. Sempre a União legislando de modo geral e aí os estados e o Distrito Federal legislando de modo específico. O Código Florestal aqui, por exemplo, ele é uma lei federal, é uma norma geral que a União fez para que todos os outros entes federados eles se baseiem, tá? Mas os estados eles podem então legislar sobre as florestas de modo específico, sem infringir essas regras gerais já propostas ali pela União. E qual que é, então, a função dos municípios quanto à competência legislativa, gente? Essa competência legislativa dos municípios, ela vai estar prevista no artigo 18, 19... Louca essa prof. 18, 29 e 30 da Constituição Federal, tá? Então, pausa o vídeo, faz a leitura dos artigos, volta aqui comigo. Então, a competência comum para proteger o meio ambiente, lembram que eu falei para vocês? É a competência material, que está prevista no artigo 23. Essa competência é comum, o município também está ali dentro dela, tá? E o município pode legislar sobre o que então, gente? Assuntos de interesse local, porque não vai ter ninguém melhor do que aquele próprio município para falar dos interesses daquela localidade, não é mesmo? Suplementar legislação federal e estadual naquilo que couber, promover, no que couber, adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Letra D.
promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Então, o município, coitadinho, ele sempre está aí, né, dependendo da legislação federal e da legislação estadual, para poder, então, sozinho complementá-las. E esse era o recado que eu tinha para vocês sobre a Constituição e o meio ambiente, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, me procura aí nas redes sociais como Prof. Mariana Moreira Neves e bons estudos para vocês. Até a próxima!